O Papa tem o mesmo amor pelos idosos como pela juventude. Alguém que faça amor exclusivo, mas o Papa, como guia da igreja, sucessor de Pedro, conduzindo a igreja, tem esse amor acolhedor, tanto do jovem como do idoso, porque numa sociedade muitas vezes o idoso é descartado, desconsiderado e assim por diante. Então vamos nos unir ao Papa Francisco e celebrar hoje. Por isso também vim aqui para celebrar com toda a diocese o terceiro dia mundial dos avós e dos idosos. Porque o Papa assim fez? Porque dia 26 celebraremos São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora. Amados irmãos e irmãs, também nós estamos em comunhão com o encontro intereclesial das SEBs, que está acontecendo. E hoje, ouvindo a palavra de Deus, nós continuamos ouvindo, acolhendo a palavra de Jesus à luz das parábolas. São 7 parábolas. Semana passada, se você lembrar, parábola do semeador, sua palavra em nosso coração. Semana que vem, o tesouro, a pérola e a rede. E hoje, nós ouvimos 3 parábolas. Uma mais desenvolvida no Evangelho proclamado, do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento na massa. Amados irmãos e irmãs, hoje, se eu quisesse fazer a homilia numa frase, eu diria: Deus é paciente, misericordioso e espera a nossa conversão. Repita, por favor. Parabéns, foram de primeira, né? Repita só mais uma vez forte. Sim, Deus é paciente e misericordioso. A paciência de Deus nós vemos retratada nesta parábola belíssima do joio e do trigo. E Deus é misericordioso. Nós vimos na primeira leitura do livro da sabedoria. Deus quer nossa conversão. E para nos ajudar na conversão, nós temos o Espírito Santo, que vem em socorro de nossa fraqueza, como ouvimos na segunda leitura. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque não sabemos nem o que pedir, nem como pedir. E é o Espírito Santo que nos conduz, que nos fortalece, que nos ajuda a trabalhar pelo reino de Deus. E lá no Pai Nosso, como rezamos? Venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus vem na medida que também nos empenhamos de torná-lo presente. E a vida é assim, a parábola nos ensina, a primeira parábola nos ensina. O reino vem e entre as coisas boas e ruins, o reino de Deus acontece, apesar de todas as dificuldades, o reino de Deus vai acontecendo. O joio e o trigo crescem juntos. Trabalhar na comunidade ou viver cada dia é um mistério de sabedoria. Muitas vezes nós deparamos com o joio no convívio, o mal semeado, a mentira propagada, o ódio, a violência, os fundamentalismos, os feminicídios. A semente do joio é espalhada e os sinais de morte aparecem, mas os discípulos, não obstante os sinais do maligno, devem multiplicar os sinais
divinos com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua entrega, com a sua doação e com o seu serviço. A comunidade, a igreja, é um povo de Deus santo e pecador. Não há uma igreja perfeita, somos santos e pecadores. E vamos caminhando, discernindo entre o bem e o mal, com paciência. Não há por que arrancar o joio. Se Deus é paciente, nós muitas vezes somos tão impacientes. Tão bonito o refrão do Salmo de hoje. Aliás, o Salmo todo, o Salmo 85. Deus é bom, Deus é clemente, Deus é fiel. Deus não é indiferente ao sofrimento do justo, mas Ele quer que todos se convertam. Então, trabalhar pelo reino é preciso muita paciência. Vou dar um exemplo. Trabalhar na igreja é preciso muita paciência. Não poucas vezes, alguns agentes pastorais chegaram até mim enquanto padre e disseram: põe fulano para fora da igreja. Quem sou eu? Elimina tal pessoa da comunidade. A igreja não é Big Brother. A igreja é feita de santos e pecadores. E aí a gente tem que ter muita paciência e rezar por aquela pessoa. Muitas vezes um irmão na comunidade não está vivendo como Deus espera. Mas quem me diz que aquele que cobra está vivendo? Porque de joio e trigo, cada um de nós tem um pouco. São João Crisóstomo tem uma frase bonita: plantemos o grão de mostarda no horto de nossa alma, todos haveremos de tomar cuidado, porque de joio e trigo, de bem e mal, de bondade e ruindade, todos nós podemos ter um pouco. Cuidado, às vezes nós vemos facilmente o joio no outro e tão dificilmente em nós mesmos. No entanto, Deus não é conivente com o pecado, mas Ele é misericordioso com o pecador. Amados irmãos e irmãs, hoje trago 3 pensamentos, sobretudo hoje aprofundando a parábola do joio e do trigo. Primeiro, é um santo da igreja. Sobre o joio e o trigo, essa frase de Santo Agostinho nos ensina muito. Eu gosto muito dessa frase. Creio que eu nunca compartilhei com vocês. Muita gente fala: por que tem a maldade no mundo? Porque Deus não acaba com o mal, né? Tem muita gente má nesse mundo, porque Deus não elimina. O que falou Santo Agostinho? Os maus existem no mundo ou para que se convertam, ou para que por eles os bons exercitem a paciência. Profundo, não? Os maus existem no mundo ou para que se convertam. Deus é bom, Deus é clemente, Deus é fiel, Deus é misericordioso, faz chover sobre os bons e os maus. Ou para que se convertam, Deus não quer que ninguém se perca, ou para que por eles os bons exercitem a paciência. Quantas vezes você falou: meu Deus, me dá paciência, se eu pudesse. Não pode não. Violência não, passou o tempo da propagação da violência. Temos que semear a paz. Jesus nos fez promotores da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paciência é necessária. Não precisava de mais nada. Mas tem uma frase também, as palavras de São João 23, também são preciosas, para que possamos propagá-la, divulgá-la. A mansidão é a plenitude da força. A mansidão
é a plenitude da força. Muitas vezes pensamos que força é arrancar o joio, destruir o outro, acabar com o outro, eliminar o outro. O bispo baixar um decreto e acabou. Sem diálogo, sem misericórdia, sem paciência. Quantas vezes eu tenho que gastar tempo e oração pelos leigos diocesanos, também pelos padres. O bispo tem que ser o homem da mansidão. Muitos falam, o bispo devia cortar tal padre, mudar tal padre, tirar tal padre, suspender tal padre. E nunca rezaram por aquele padre. É assim. Mansidão não é sinônimo de conivência. E no silêncio, ajudar o irmão. Eliminar é fácil. Ajudar uma pessoa a crescer é que são elas. Descartar é fácil. Não quero mais saber de você. Você é joio. Não quero. Eu não recebi de Deus o direito de julgar quem é joio e quem é trigo. Quem vai fazer isso no final do mundo é o Senhor. E pode ser que muitos se sentam na cadeira do julgamento, serão julgados e excluídos do amor de Deus. Forte essa palavra. E os pais, os avós, também precisam de muita mansidão para terem força, autoridade diante dos filhos. Não é cala a boca, quem manda sou eu. Você tem filho, a senhora tem filho. Você tem neto, a senhora tem neto. Certamente. A força imposta, sem diálogo, é destruição. Você já experimentou isso muitas vezes na sua vida. E você clamou ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá mansidão, me dá paciência com meu neto, com a minha neta, com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe, com meu avô e com meu avô. Porque queremos que tenham mansidão conosco, mas é preciso que também tenhamos mansidão com o outro. Exigir mansidão é fácil, importante é vivê-la. São João 23, a frase é pequenininha, mas o bispo falou muito mais que o Papa, né? Quer mais uma? Martin Luther King, um grande líder. Tem uma frase dele que você acha na internet e é muito profunda. E tem tudo a ver. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Então é preciso que nós tenhamos coragem de ser como um grãozinho de mostarda com o nosso trabalho, com a nossa visita ao doente, levando a comunhão, com aquele cuidado, aquela visita que você vai fazer para um idoso, no asilo ou na tua própria casa. Isso é grãozinho de mostarda, mas faz diferença. Os pequenos gestos de amor são verdadeiramente pequenos grãos de mostarda que semeamos pelo mundo. A missa que oro celebro é um grão de mostarda. Mas só Deus sabe o bem que está gerando no coração de cada um de vocês e no meu também. Às vezes a gente quer ver na igreja coisas grandiosas e esquecemos do essencial, os pequenos gestos de acolhida e de amor que faz diferença. A indiferença mata, o carinho, a acolhida edifica, dá vida. A pastora da acolhida ficou feliz hoje, né? O bispo se lembrou, né? Da pastora da acolhida. Se lembrou dos ministros. Mas se lembrou de você, dizimista. Você, dizimista. Ah, mas o meu dízimo é tão pouco. É com amor? É grão de mostarda da árvore e o ninho vem fazer paz. O dízimo vale nem tanto pelo quanto, mas pelo imenso amor com que se oferece. Evidentemente que não vamos dar esmola na igreja, mas a gente vai dar um pouco do muito que Deus nos oferece. Então acredite que seu dízimo, ainda que seja um grãozinho de mostarda, faz a diferença.
Não haveria o mar se não fosse a gota de água. Não haveria a floresta, aquela mata, se não houvesse uma folha. Assim é a mata, assim é o mar. Acredite que você pode fazer diferença com o bem, mas não faça diferença com o mal. Deixe que outros semeiem o joio. Ocupe-se em semear o trigo. Amados irmãos e irmãs, assim eu concluo a homilia de hoje, fazendo esse convite de fortalecer nossas comunidades eclesiais de base, como espaço de convivência, de comunhão, de amor, de ternura. Faço um convite ao longo dessa semana, visite um idoso. Faça um gesto de amor para com o idoso. E pode ser que este idoso esteja na tua casa, mal cuidado, mal amado e sem atenção. Não preciso caminhar quilômetros para encontrar uma pessoa idosa para ser amada. Pode estar bem dentro da minha casa. Faz esse gesto. É grãozinho de mostarda. Mas quando a gente recebe carinho e atenção, o nosso dia fica diferente, não fica? Então faça o bem para o outro. Faça ao outro o bem que você espera receber. Não fique na fila dos que esperam receber o bem. Se coloque na fila dos que se ocupam em promover o bem. Profundo isso. A fila dos que estão esperando coisa boa está cheia. Mas a fila dos que estão comprometidos com o bem está aberta. Se inclua nela. Tenhamos coragem de crescer e viver entre o joio e o trigo. Creiamos na força, na potência do grão de mostarda. Creiamos também na beleza do fermento que fecunda a massa. E Paulo aos Coríntios diz que o fermento que leveda o mundo é o amor que nós possamos viver e testemunhar. Isso está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ou melhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, é o versículo 8. Irmãos e irmãs, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e verdade. Lindas palavras do apóstolo Paulo, que você vai guardar no coração. Peço sempre a Deus, Espírito Santo, vem em socorro da minha fraqueza. Dai-me o fermento, o pão ázimo, da pureza, do amor e da verdade. Fazei-me instrumento de vossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus é misericordioso, paciente, e espera a nossa conversão. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como família de Deus, dirijamos ao Senhor, que é paciente e bom, nossas súplicas
confiantes, dizendo: Escutai, Senhor, o clamor de nossa oração.